Queixas musculoesqueléticas e osteoarticulares são extremamente frequentes no dia a dia de qualquer médico e muitas vezes a gente simplesmente trava na hora de examinar o paciente por desconhecimento acerca das técnicas adequadas. Então, a partir de agora, a gente vai estabelecer uma sequência e uma racionalidade por trás do exame físico musculoesquelético, que não é só aplicado no contexto, por exemplo, da reumatologia ou da ortopedia, mas a gente sabe que muitas doenças sistêmicas cursam com manifestações musculoesqueléticas e que as doenças reumatológicas frequentemente também apresentam manifestações extraarticulares e sistêmicas, então tudo se conecta. A partir de agora, a gente vai começar falando rapidinho sobre o que seria um exame físico do aparelho musculoesquelético de rastreamento, ou seja, aquele bem básico inicial para você identificar logo de cara possíveis alterações que podem ter algum papel na queixa do paciente, enfim, no motivo da sua consulta. Então, para pensar em termos de rastreamento, 5 pontos principais que a gente vai sempre se atentar. Então, o primeiro é quanto à presença de deformidades visíveis no paciente. Então, exemplos rápidos, uma escoliose mais grave, um paciente que tem alterações, deformidades nos joelhos, como o geno varo ou o geno valgo. Isso você já pode identificar num paciente que está entrando no seu consultório. Na sequência, quando você já está com ele pronto ali na maca para examinar, você pode procurar por sinais flogísticos em algumas localidades, no caso em articulações. Então, presença de edema, de aumento de volume. Isso inicial, sem falar com relação à palpação, né, para saber se tem calor local. Eventualmente a gente encontra rubor. Então, sinais flogísticos, por vezes, podem ser bastante evidentes, ainda que você não esteja dando um foco no exame musculoesquelético. No mais, trofismo muscular. É fundamental que a gente consiga avaliar o paciente como um todo. Então, o trofismo do que a gente chama de core, então da musculatura paravertebral, abdômen e também de membros superiores e de membros inferiores. No mais, inicialmente, a gente já pode avaliar algum grau de amplitude de determinados movimentos, de determinadas articulações, por exemplo, com o paciente entrando e sentando na cadeira, se levantando da cadeira, sentando na maca, deitando. Então, a gente já pode ter algumas percepções acerca disso. E, por fim, alterações da marcha. Então, a gente sabe quando o paciente está entrando no consultório, saindo, ou se você for examiná-lo de alguma outra forma e conseguir avaliar a marcha de forma contínua por alguns segundos, alguns minutinhos, você também já consegue tirar dali informações super importantes. Então, esse seria o que eu chamo de um exame físico musculoesquelético de rastreamento. E a partir de agora, a gente vai sedimentar e pontuar um exame físico musculoesquelético geral e, na sequência, um exame físico musculoesquelético regional, com manobras mais específicas a depender da queixa e das nossas suspeitas diagnósticas para o paciente. E antes da gente começar, não podemos esquecer de orientar o paciente sempre que possível a vir na consulta com vestimentas confortáveis, adequadas para o exame físico musculoesquelético e de expor as áreas que estarão sendo examinadas. Não dá para a gente palpar, por exemplo, articulações, sejam elas periféricas, coluna, enfim, com um tecido, com uma roupa, enfim, com algo sobreposto. Então, a gente fere o princípio inicial do exame físico, que é a inspeção do paciente. A gente tem que inspecionar a área que posteriormente a gente vai palpar ou que a gente vai mobilizar. Então, não se esqueça, vestimentas adequadas, confortáveis e exposição das áreas a serem examinadas. Então, para a gente sistematizar o exame físico musculoesquelético geral, eu gosto de pensar que ele se divide basicamente em inspeção, em palpação e em mobilização. Mobilização tanto passiva quanto ativa. E aí, uma forma também de ganhar tempo e de orientar os achados, os eventuais achados que você vai encontrar, é colocando o paciente em determinadas posições e extraindo tudo que você pode do exame físico naquela determinada posição. Então, pessoalmente, eu prefiro começar o exame físico musculoesquelético com o paciente sentado, exatamente como a Ana está aqui, e eu gosto de começar pelo exame das mãos. Então, a gente pede sempre para o paciente, a princípio, né, ficar com as mãos, o antebraço pronado, virado, né, a palma da mão para baixo, e a gente pede para que ele abra os dedos, feche os dedos, para a gente observar bem, principalmente aqui, se tem alguma lesão cutânea, se tem alguma deformidade presente e evidente nesse momento, e não esquecer de avaliar sempre a superfície dorsal e também a superfície palmar. Olá, tudo bem? Você está gostando dessa aula? Então inscreva-se para o curso completo, Semiologia do Zero.
É só clicar no link da descrição. Nesse momento, especialmente aqui, a gente atenta para o trofismo muscular. Então, por exemplo, região tenar, região hipotenar. A gente sabe que pode encontrar alterações em doenças como a osteoartrite, por exemplo, a risartrose, que é a artrose da base do dedão. E a gente observa também a musculatura intrínseca da mão aqui na região do dorso. E agora a gente vai iniciar a palpação e eu prefiro começar pelas articulações mais distais e depois evoluindo proximalmente. Então, a gente começa pelas interfalangianas distais. Eu acho mais fácil começar da quinta e ir até a segunda, e ao final da palpação das interfalangianas distais, proximais e metacarpofalangianas, a gente passa para a avaliação aqui do dedão. Combinado? Então, começando pela palpação das interfalangianas distais, essa técnica a gente vai usar tanto para as distais quanto para as proximais. É importante que a gente faça uma preensão na linha articular, no caso aqui da interfalangiana distal, e que a gente apoie aqui, ó, o dedão em cima da articulação e, por exemplo, o indicador ou o dedo médio, enfim, o anelar aqui embaixo, para quê? Para a gente fazer uma preensão lateral e aqui em cima a gente conseguir sentir a articulação. A gente sabe que aqui na interfalangiana distal não tem uma linha articular bem definida, mas ainda assim a gente consegue avaliar dor e eventualmente alterações como nódulos de Eberden, que a gente encontra na osteoartrite de mãos. Então, sistematizando a palpação dessas articulações interfalangianas distais e proximais dessa forma, fica mais fácil identificar alterações ao exame físico. Para as proximais, mesma técnica, não muda. Então, dedão em cima, algum outro dedo como o terceiro dedo aqui embaixo, mantendo a articulação unida aqui lateralmente. Lembrando que nas interfalangianas proximais a gente tem interlinha articular, então dá para sentir a articulação se movendo, diferentemente das distais, tá? Então a gente continua aqui da mesma forma até a segunda. E agora a gente vai passar para as metacarpofalangianas. E aqui a técnica é um pouquinho diferente. Justamente por conta da conformação da articulação metacarpofalangiana, a técnica envolve a palpação bimanual com os dois dedões. Então a gente faz essa avaliação em cada uma das articulações metacarpofalangianas. Isso para a gente sentir se há de fato um espessamento da membrana, eventualmente até acúmulo de líquido articular. E aqui é interessante que a gente examine sempre tendo em vista o que seria normal. E no caso das metacarpofalangianas, a gente espera que haja um vale entre as articulações. Normalmente, quando a gente não identifica esse vale, quando há uma proeminência, visualmente a gente já consegue imaginar que deve ter um processo inflamatório acontecendo aqui, ok? E agora que a gente terminou aqui essas articulações, a gente vai passar para o dedão, para o primeiro quirodáctilo. E aqui a gente avalia quem? A interfalangiana, então a mesma técnica que a gente já empregou previamente. A gente avalia aqui a metacarpofalangiana, a primeira metacarpofalangiana. Aqui eu gosto de fazer essa flexão porque a gente consegue ver bem a articulação e aqui a gente consegue mobilizá-la também, tanto aqui na preensão quanto fazendo a mobilização da articulação propriamente dita. E para encerrar, a gente tem que examinar a primeira carpo metacárpica, que é a articulação que une o dedão aos ossos do carpo, ao punho. É aqui que a gente tem a famosa risartrose, a osteoartrite que afeta essa primeira carpo metacárpica. E para isso a gente pode identificar por aqui, ó, essa região que a gente chama de tabaqueira e aqui, logo lateral, a gente tem a articulação, a primeira carpo metacárpica. Também podemos fazer mobilização aqui, mexendo o dedão, mas mais para frente a gente vai ter uma manobra específica para avaliar a possível presença de uma tenossinovite, de um processo inflamatório aqui por esse primeiro compartimento extensor da mão. Agora que a gente terminou o exame físico das mãos pelo polegar, a gente vai passar para os punhos. E aqui nos punhos segue a mesma lógica. A inspeção inicialmente, a palpação procurando o espaço articular, respeitando a linha articular. E aqui no caso é uma manobra semelhante ao que a gente faz para as metacarpofalangianas, mas os polegares vão em oposição. E aqui da mesma forma a gente procura o espaço articular e faz a palpação dessa forma, porque caso haja espessamento da sinóvia, derrame articular, a gente consegue palpar esse espessamento, mobilizar esse derrame e consequentemente identificar um processo inflamatório local. Feita a palpação, a gente vai testar dois movimentos do punho, a flexão e a extensão. Na sequência, a gente passa para o cotovelo. E aqui no cotovelo, com o braço neutro, com o membro superior neutro, a gente tem que observar duas principais estruturas, o olecrano da una e o epicôndilo lateral.
Entre eles, a gente tem uma depressão que a gente consegue palpar e que normalmente ao visual a gente já identifica. Se ela não estiver presente, se ela estiver preenchida, muito provavelmente a gente tem um processo inflamatório acontecendo. E tendo em mente esses dois pontos, esses dois reparos anatômicos, a gente consegue palpar a articulação do cotovelo propriamente dita, além desses dois pontos em específico, o olecrano e o epicôndilo lateral. E para a movimentação do cotovelo, mesma coisa, dois movimentos. Aqui a flexão e a extensão. Agora, passando para o ombro, esse exame físico geral deve avaliar principalmente, inicialmente, a inspeção, e a gente já observa duas principais estruturas para, na sequência, partir para a palpação. Então, a gente vai observar a região externo-clavicular, seguir aqui o caminho da clavícula até a região acromioclavicular. Então, inicialmente, na palpação, a gente identifica a articulação externo-clavicular, palpa e segue por toda a extensão da clavícula até a sua porção distal, e aí quando a gente chega na porção distal, a gente procura a articulação acromioclavicular, a bursa subacromial subdeltoide, que também está localizada nessa região, e na sequência a gente pode partir para uma avaliação bem inicial de amplitudes de movimento, envolvendo o quê? Principalmente nessa fase, a flexão do ombro e aqui também a rotação interna e a rotação externa. Então agora a gente muda o paciente da posição sentada para o decúbito dorsal, ou seja, ele vai ficar de barriga para cima, e a gente vai começar a avaliação dos membros inferiores. Lembrando sobre a questão das vestimentas adequadas e de expor a área, aqui a Ana ela tá de calça jeans, mas eu preciso que vocês se lembrem desse detalhe, e a gente vai começar, claro, inspeção sempre, mas botando a mão na massa, começando pela palpação das espinhas ilíacas anterosuperiores e pela palpação dos grandes trocânteres bilateralmente. Então aqui são regiões em que normalmente a gente pode ter uma maior sensibilidade. No caso do grande trocânter, a gente pode ter várias condições, como bursites, tendinites, tendinopatias, enfim, que cursam com dor nessa região. Então, essa identificação, palpação das espinhas e aqui do grande trocânter é super importante para o exame do quadril. Na sequência, a gente já parte para o exame físico da parte de mobilidade. E aí, com relação ao quadril, a gente deve testar principalmente aqui a flexão, lembrar de rotação externa e também de rotação interna. Deixando aqui o membro em repouso, em posição neutra, a gente passa para a análise do quadríceps, do trofismo do quadríceps, que é o principal músculo aqui da coxa e responsável pela estabilidade e mobilidade do joelho. E aí a gente já parte para o exame físico do joelho. De novo, inspecionando. Aqui é interessante que a gente consiga identificar uma alteração na região medial, que é uma concavidade. Então, quando o paciente não apresenta derrame articular, ela está preservada. Se você bater o olho em um joelho e já identificar que essa concavidade está preenchida, muito provavelmente você está frente a um derrame pequeno ou moderado. Além disso, identificar sempre também a região superior lateral, porque em derrames moderados envolvendo a região suprapatelar, a gente também pode encontrar um preenchimento, uma protuberância nessa região. Feito isso, a gente pode fazer a compressão da patela e em algumas situações de instabilidade, algumas síndromes, por exemplo, a patelofemoral, a gente pode ter queixa de dor, por exemplo, do paciente, e no mais a gente vai partir para a mobilidade dessa região. E aqui no joelho a gente vai fazer a flexão do joelho e a extensão do joelho. E aí, terminando o joelho, a gente desce para o tornozelo. Aqui no tornozelo, inspeção principalmente de maléolos medial, maléolo lateral. E aí, quando a gente for fazer a palpação dessas duas estruturas e também aqui da região anterior. Ainda no tornozelo, é importante que a gente palpe duas inserções. A inserção do tendão de Aquiles no calcâneo e a inserção aqui da fáscia plantar na planta do pé do paciente. Depois disso, a gente já pode testar a mobilidade da articulação subtalar, fazendo a inversão quando a gente vira aqui o calcanhar para dentro e a eversão e já testando os movimentos, como aqui dois principais, a flexão plantar e a dorsiflexão. Terminado isso no tornozelo, a gente parte para o médio pé, que são esses ossinhos do dorso do pé,
E depois para a palpação das articulações, numa configuração muito semelhante ao que a gente encontra nas mãos. Então aqui a gente pode começar da mesma forma pela palpação das interfalangianas, utilizando uma técnica mais simples do que na mão. Aqui a gente pode aplicar a mesma técnica ou fazer uma palpação mais lateral, ok? E isso da quinta até a segunda interfalangiana, interfalangianas distais, interfalangianas proximais, a gente vai repetir o mesmo processo e depois a gente vai avaliar as metatarsofalangianas, que são as articulações da base aqui dos dedos do pé. E nesse caso, é difícil a gente fazer a mesma análise das metacarpofalangianas, então a gente costuma fazer essa testagem mobilizando a articulação para fora e para dentro, subindo e descendo ela com o uso de 2 dedos aqui, ok? Terminado da quinta até a segunda, a gente passa aqui, ó, pro dedão, pro primeiro pododáctilo, e nesse caso a gente tem a articulação a interfalangiana e a primeira metatarsofalangiana, aonde acontece, por exemplo, a famosa podagra na gota. Então, mesma coisa que a gente pode fazer a palpação semelhante à da mão e aqui a palpação dessa articulação primeira metatarsofalangiana. E assim a gente finaliza o exame do tornozelo e do pé do paciente. E por fim, com o paciente em pé, em ortostase, a gente vai fazer a nossa avaliação final. Então, inicialmente, a gente procura alinhamentos, na verdade, avaliar alterações de alinhamentos, sejam na região superior da coluna, começando ali pela região de ombros, escápula, o próprio alinhamento da coluna em si, a gente já falou sobre algumas deformidades, então uma escoliose evidente, uma cifose exacerbada, enfim, mas a gente vai focar agora em avaliar o alinhamento da bacia, dos joelhos e dos pés, porque aqui a gente sabe que a gente pode identificar alterações que geram potencialmente queixas com relação aos membros inferiores. Então, o paciente que tem, por exemplo, uma báscula de bacia, seja por uma displasia de quadril ou por uma outra alteração que ele tenha adquirido ao longo da vida, o paciente que tem o geno varo, que é quando os joelhos se afastam, ou o geno valgo, lembra que o valgo não cavalga, é quando os joelhos se encontram ali na linha medial, ou eventualmente o paciente que tem, por exemplo, um pé chato ou um pé cavo. Então, aqui com relação ao alinhamento, eu vou dar foco nos seguintes pontos. Aqui com relação ao alinhamento da bacia, com relação ao alinhamento das linhas articulares do joelho aqui na fossa poplítea e também com relação aos calcanhares, e se a gente fizer uma análise lateralizada, a gente pode procurar também pelo arco longitudinal, pelo cavo do pé e identificar aquelas alterações que a gente comentou, como o pé chato ou o pé cavo, enfim. E por fim, com o paciente em ortostase, a gente vai pedir para que ele caminhe. E a caminhada idealmente deve ser feita por um espaço maior do que normalmente a gente dispõe nas salas, então o ideal é que você avalie a marcha do paciente indo e vindo em uma distância considerada suficiente para você examinar alguns passos desse paciente e identificar aqueles padrões típicos de marcha que a gente pode encontrar, tanto em doenças primariamente musculoesqueléticas, como em doenças primariamente neurológicas, por exemplo. Também com o paciente pé é importante que a gente faça a avaliação do esqueleto axial, principalmente colunas cervical e lombosacra. Então, inicialmente, sempre a inspeção à procura de deformidades, desalinhamentos, a gente pode fazer a palpação dos processos vertebrais e da musculatura paravertebral. E com relação à mobilidade da coluna cervical, a gente tem 6 principais movimentos. Então, começando pela flexão, passando para extensão, rotações laterais para a direita e para a esquerda e, por fim, a flexão lateral também para a direita e também para a esquerda. Para a coluna lombosacra, vale o mesmo que a gente discutiu: inspeção, palpação de processos vertebrais e de musculatura paravertebral, e testando a mobilidade, a gente vai iniciar pela flexão lombar, passando para extensão, na sequência fazendo rotação para a direita, rotação para a esquerda e flexão lateral para a direita e lateral para a esquerda. E agora a gente vai dar início à avaliação do exame músculo-esquelético regional. Aqui a gente vai se valer de manobras e de testes específicos, tendo em vista as principais queixas dos pacientes no nosso dia a dia. Vamos começar então pelo ombro e a gente vai dar início àquelas manobras que são utilizadas para avaliar a síndrome do impacto do ombro. E a primeira delas vai ser a manobra de Neer. Então, para o teste de Neer, o examinador vai estabilizar a escápula e a gente vai fazer a flexão anterior do ombro, fazendo exatamente esse movimento até em cima da cabeça.
paciente relatando dor na angulação de 80 a 120 graus é compatível com a síndrome do impacto. Seguindo com a manobra de Hawkins ou Hawkins-Kennedy, nesse caso a gente vai fazer a flexão do ombro, flexão do cotovelo e a gente vai fazer uma rotação interna forçada. Então o examinador, ele coloca força para baixo enquanto o paciente tenta resistir jogando o antebraço para cima. Teste positivo é aquele no qual o paciente tem a dor na região anterolateral aqui do ombro. Por fim, a gente tem a manobra de Okun, no qual o paciente ativamente coloca a mão no ombro contralateral e eleva o cotovelo em direção à cabeça. Novamente, dor nessa região anterolateral do ombro é compatível com o impacto e o examinador pode sensibilizar a manobra colocando uma resistência também contra o movimento. Começando agora a avaliação da síndrome do manguito rotador e de eventuais lesões dos tendões que compõem esse grupamento muscular. Primeiro a gente vai falar sobre a lesão do supraespinhal e o teste empregado é o teste de Jobe, também conhecido como teste da lata vazia, e vocês já vão entender o motivo. Então nesse caso a gente pede para o paciente fazer a flexão anterior dos braços, deixando em um grau de adução de 70 a 80 graus e uma flexão do cotovelo de mais ou menos 30 graus, com os dedões apontados para baixo, como se a gente estivesse de fato esvaziando uma lata. E aí nessa posição, o examinador oferece resistência no sentido de forçar o membro superior para baixo e o paciente resistindo a essa força. Então você fala que vai forçar para baixo e ele deve jogar os membros para cima. Dor na região anterolateral na inserção do supraespinhal é considerado teste positivo. Passando agora para a avaliação dos tendões do infraespinhal e do redondo menor, a gente vai pedir para que o paciente mantenha os braços junto ao corpo, com os cotovelos flexionados, e a manobra envolve a tentativa de aproximar os antebraços enquanto o paciente resiste e faz força para fora. Então, nós como examinadores devemos colocar força no sentido de aproximar os antebraços e o paciente deve afastar, ele deve resistir. Dor na região do ombro com a realização desse movimento sugere lesão de ambos esses tendões, tanto o infraespinhal e ou o redondo menor. Agora nós vamos realizar o teste de Patt, que se propõe a avaliar o tendão do infraespinhal. Nesse caso, você deve colocar o braço e o cotovelo em flexão e enquanto o examinador coloca uma força no sentido anterior para frente, o paciente deve resistir e jogar o antebraço para trás, forçando uma rotação externa. Então, força para frente e o paciente faz força para trás. Novamente, dor na região do ombro mostra um teste positivo e uma provável lesão do tendão do infraespinhal. E agora, para nós testarmos o subescapular, nós vamos usar a manobra de Gerber ou de Gerber. Nesse caso, o paciente coloca o dorso da mão mais ou menos na altura de L5 e a ideia é que ele faça o afastamento do dorso da mão com relação à região lombar. Então, você pode solicitar para que o paciente faça isso ativamente, afastando, e você pode imprimir uma resistência. Então, enquanto o paciente tenta afastar, pode afastar, você tenta de novo jogar o dorso da mão em direção à região lombar. Novamente, dor na região do ombro com essa manobra pressupõe uma lesão provável do subescapular. Finalmente, para a gente avaliar a cabeça longa do bíceps, a gente pode se valer da manobra do teste de Yergason. Nesse caso, o paciente deixa o braço nessa posição com uma flexão de cotovelo e aí você vai fazer a tentativa da pronação desse antebraço enquanto o paciente resiste e faz a supinação. Então, você faz força para fechar enquanto o paciente resiste e tenta fazer a supinação. Dor na região do sulco bicipital é positiva para a lesão do tendão da cabeça longa do bíceps. Partindo agora para o exame regional das mãos, punhos e dos cotovelos, se a gente está suspeitando de alguma artropatia inflamatória como artrite reumatoide, a gente pode fazer o squeeze teste, no qual a gente faz a compressão das metacarpo-falangianas, pode envolver da segunda à quinta ou da primeira à quinta. Isso pode ser feito em metacarpo-falangianas e em metatarso-falangianas, e quando o paciente apresenta dor a esse teste, muito provavelmente há líquido inflamatório, há sinovite nessas articulações. Pensando agora em uma neuropatia compressiva, como a síndrome do túnel do carpo, a gente dispõe de duas principais manobras ao exame físico. A primeira é que a gente faz com o paciente com a mão supinada, expondo a superfície palmar, e a gente vai fazer a percussão da trajetória do nervo mediano aqui pelo punho.
a presença, né, o disparar de uma parestesia no território do nervo mediano, então começando aqui pela região do dedão, passando pelo segundo, terceiro e a face lateral do quarto dedo, resulta em algo positivo, em um sinal positivo. O próximo é o teste de Fallen, no qual a gente pede para o paciente fazer a flexão dos punhos opondo as superfícies dorsais da mão, mantendo isso por 1 minuto. Novamente, o desencadeamento da sintomatologia decorrente do acometimento do nervo mediano nesse mesmo trajetório traz a manobra como positiva. Pensando agora na tenossinovite de De Quervain, a gente tem uma manobra bastante interessante para avaliá-la, que é o teste ou a manobra de Finkelstein. Nesse caso, a gente pede para o paciente colocar o polegar em oposição, ou seja, dentro com relação à superfície palmar da mão, envolvê-lo com os demais dedos e o examinador faz o desvio ulnar forçado desse punho. Dor na região dos tendões do primeiro compartimento extensor da mão, ou seja, ao longo desse trajeto, é considerado positivo para a presença dessa tenossinovite. E na sequência a gente tem a manobra de Coulson, que se propõe a avaliar a epicondilite lateral, que é a epicondilite do tenista. Nesse caso a gente identifica o epicôndilo lateral, mantém ele palpado aqui e solicita ao paciente realizar uma extensão forçada do punho contra a nossa resistência. Dor na região do epicôndilo lateral, dos tendões extensores, de onde eles saem, os tendões extensores que vêm aqui pro punho, dor nessa região, considerado manobra positiva. Pensando na avaliação da articulação coxo-femoral e também das sacroiliacas, a gente pode se valer da manobra de Patrick-Fabry. Patrick é o nome, o epônimo da manobra, e o Fabry é uma chance de você conseguir guardar basicamente quais são os movimentos que são realizados nessa manobra. Então, inicialmente, o Fá do Fabry é aqui, ó, com relação o F, a flexão do quadril. O A, a gente vai fazer a abdução desse quadril com a rotação externa, é esse o movimento. E aí, pra gente finalizar, a gente coloca esse quadril, que tá aqui formando com a perna mais ou menos um 4, na altura do joelho contralateral e com a outra mão segurando aqui, ó, o joelho, mantendo o joelho do paciente estabilizado, você faz uma pressão na região do quadril, pressionando esse joelho e, consequentemente, forçando a articulação coxo-femoral e a sacroiliaca. Dor na região superior interna da nádega, ipsilateral ao joelho, que está nessa posição aqui, mostra um provável comprometimento da sacroiliaca ipsilateral. Já dor na região inguinal, na região da articulação coxo-femoral, mostra uma doença de origem nessa localidade, podendo ser uma doença, por exemplo, uma displasia de quadril ou eventualmente algo mais comum na população, como uma osteoartrite ou uma coxa-artrose. Se você estiver pensando em uma radiculopatia lombar, mais especificamente de L5 a S1, a gente pode usar o teste de Laseg. No caso dessa manobra, o que a gente pretende fazer? É sensibilizar e desencadear a alteração neurológica, as queixas neurológicas que o paciente apresenta decorrentes dessa radiculopatia. Então, na verdade, a gente vai fazer a elevação aqui do membro nessa angulação, respeitando a amplitude de movimento que o paciente apresenta, dor na angulação de 30 a 70 graus, lembrando que não estou falando de dor com relação à musculatura, dor na região posterior da coxa, dor na região coxo-femoral, não é isso. A gente está falando de dor neuropática ou de queixas neuropáticas como parestesia, enfim, no território, no trajetório das raízes de L5-S1 descendo até aqui abaixo do joelho. Isso é considerado um teste de Laseg positivo. Passando agora para o joelho, a síndrome patelofemoral é algo comum, recorrente no nosso dia a dia e você pode avaliá-la através da manobra do teste do sinal de Clark, no qual a gente faz aqui uma compressão nessa região superior, região distal do fêmur, superior à região patelar, e ao fazer essa compressão aqui, você solicita que o paciente faça uma contração do quadríceps. Dor nessa localidade ou a incapacidade do paciente de manter a contração do quadríceps fala a favor de uma condropatia patelar da síndrome patelofemoral.
Pensando em derrames articulares moderados a intensos, a gente pode se valer do sinal da tecla, no qual a gente faz a compressão e meio que a ordenha do líquido articular acumulado nessa região suprapatelar, fazendo com que uma pressão que a gente exerça, por exemplo, com o polegar na região da patela, faça ela flutuar em meio a esse líquido articular que foi mobilizado. Então, o sinal da tecla positivo para você a partir de agora é sinônimo de presença de derrame articular no joelho. Pensando agora em lesões do ligamento cruzado anterior, a gente pode usar o teste da gaveta anterior, no qual você flexiona o joelho do paciente, senta de forma bastante sutil sobre o pé do paciente para garantir aqui a estabilidade, posiciona os seus dedos na interlinha articular e fazendo uma força de preensão para frente no sentido de deslocar a tíbia anteriormente. Então, quando a gente faz esse teste e você consegue sentir o translado da tíbia para o sentido anterior, de modo geral nas fontes varia, mas em torno de 5 milímetros nesse teste, a gente considera que o teste da gaveta é positivo. Outro teste utilizado para avaliar a lesão do ligamento cruzado anterior é o teste de Lachman. E na sua versão original, a gente com uma mão faz a apreensão aqui dessa região distal do fêmur do paciente, com a outra mão da região proximal da tíbia, mantendo a perna em uma flexão de 30 graus, pode fazer uma rotação externa leve aqui com relação à perna, e aí nesse momento você vai fazer forças em sentido contrário, o fêmur distal para baixo e na tentativa de deslocar a tíbia, fazer um translado dela no sentido anterior. Se você não percebeu o stop que o ligamento cruzado anterior gera nesse momento, ou haver uma translação, você notar uma translação de pelo menos 3 milímetros da tíbia, a gente considera um teste positivo. Para avaliação de doenças de acometimento dos meniscos, tanto lateral quanto medial, a gente pode utilizar a manobra de McMurray. Nesse caso, com o paciente em decúbito dorsal, a gente vai fazer um movimento aqui, ó, de flexão de quadril, de flexão do joelho, mas depois de fazer esse movimento por algumas vezes, com a sua mão dominante, você pega o calcanhar do paciente e a partir desse momento, mantendo aqui estável a linha articular do joelho e movimentando nesse mesmo sentido, você vai alternar entre movimentos aqui, ó, de inversão do calcanhar, quando você faz aqui, ó, essa movimentação do calcanhar para dentro, com os movimentos de eversão, no qual você gira o calcanhar para fora. Nesse caso aqui, a avaliação do menisco, a lesão do menisco, ela é ditada pelo sentido do calcanhar. Então, atenção, quando o paciente apresenta uma dor no joelho e o calcanhar está sendo invertido, a gente está jogando ele para dentro, a lesão provável é do menisco medial. Já quando a dor acontece na eversão, quando você joga o calcanhar para fora, a lesão está provavelmente localizada no menisco lateral. Uma outra manobra empregada para avaliação de meniscopatias de lesões dos meniscos medial e lateral é a manobra ou teste de Apley. Nesse caso, com o paciente em decúbito ventral, posição prona, a gente vai fazer a flexão aqui do joelho e inicialmente colocando aqui, ó, uma carga axial, a gente vai fazer a rotação desse calcanhar aqui para dentro e a rotação desse calcanhar para fora, inversão e eversão. Quando a gente está fazendo essa manobra com a sobrecarga, semelhante ao que foi dito na manobra de McMurray, dor quando o calcanhar está para dentro na inversão, mostra provável lesão do menisco medial, e dor quando a gente está fazendo a eversão calcanhar para fora, mostra provável dor de origem no menisco lateral. Depois dessa manobra sensibilizada com a carga axial, a gente faz a distração, no qual a gente só faz aqui, ó, o movimento para dentro, a inversão, e o movimento para fora. Normalmente, nas doenças que acometem os meniscos, a dor está presente só na primeira etapa, quando a gente coloca a carga axial. Já na distração, o paciente não refere dor. Terminado o exame físico do nosso aparelho músculo-esquelético, algumas considerações finais para você levar para casa, para você sempre ter em mente. Então, a partir do momento em que você vê o paciente entrando na sua sala, por exemplo, você deve avaliá-lo à procura de alterações de deformidades óbvias, como, por exemplo, uma escoliose grave ou então uma cifose exacerbada, pacientes que possuem alterações anatômicas evidentes em membros inferiores, genu varo, genu valgo, alterações nos pés,
pé cavo, pé chato. Lembrar também que os pacientes podem apresentar alterações uni ou bilaterais, então sempre fazer a avaliação comparativa em ambos os dimídios, sempre procurando bilateralmente pelas eventuais alterações presentes. Atentar para a presença de sinais logísticos que por vezes podem ser discretos, então além de edema, lembrar também do aumento de temperatura do calor local e eventualmente do rubor. Um outro ponto a ser lembrado em algumas articulações é a crepitação, que a gente pode encontrar, por exemplo, na osteoartrite de joelhos. Então, quando a gente faz a mobilização passiva ou ativa e a gente está com a mão sobre o joelho, a gente pode sentir a crepitação ou, eventualmente, ouvi-la. A avaliação de trofismo muscular, seja de musculatura paravertebral, membros superiores, membros inferiores, enfim, ela é fundamental e você já pode começar a ver isso quando você pede para o paciente, por exemplo, tirar as peças de roupa, se expor para o exame físico e você também consegue essa avaliação diretamente na palpação. Por fim, o exame físico músculo-esquelético é muito temido, mas como você viu, um exame físico sumário, inicialmente de rastreamento e geral, ele não é complicado, ele se propõe a avaliar alterações que fazem parte do quadro clínico de doenças frequentes no nosso dia a dia, como, por exemplo, síndrome do impacto e do manguito rotador no ombro, alterações que envolvem a osteoartrite de múltiplas articulações, como coluna cervical, lombar, mãos, primeira carpo metacárpica, joelhos, quadril, enfim. Artropatias inflamatórias, como a artrite reumatoide, artrite psoriásica ou mesmo a gota, e também lesões como, por exemplo, bursites, tendinites, tendinopatias, lesões do que a gente chama de partes moles. E, inclusive, antes de terminar, uma dica importante é que, normalmente, quando a gente está avaliando a mobilização ativa e passiva de uma determinada articulação, dor ou limitação em ambos os momentos mostra que provavelmente seu problema está dentro da articulação. Já quando a dor ou a limitação está presente só na mobilização ativa, mas não na passiva, mostra que o seu problema provavelmente está nas estruturas periarticulares, como ligamentos e tendões. As manobras específicas regionais devem ser empregadas de acordo com o que você tem em mente de hipóteses diagnósticas e conforme você vai encontrando achados alterados de exame físico geral que você já aplicou anteriormente. Aqui eu não trouxe todas as manobras porque a gente tem múltiplas, dezenas, centenas descritas, mas acredito que essas sejam as principais para serem aplicadas na sua rotina, como aluno, como interno, como médico, que não é eventualmente um reumatologista, um ortopedista, mas que precisa identificar esse tipo de alteração, precisa dar um apoio à queixa do paciente, à queixa musculoesquelética, porque elas são extremamente frequentes no nosso dia a dia. Não se esqueçam que a lombalgia, por exemplo, é a segunda queixa mais frequente no ambiente de pronto-socorro e só perde para infecções de vias aéreas superiores. Então eu espero que essa aula tenha sido proveitosa e eu vejo vocês numa próxima. Até mais!